Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao segundo dia de eventos do nosso seminário 3R Capacita. Ontem tivemos a oportunidade aí de ter um grande evento aí com o nosso amigo Giovanni Pacelli, que foi mediado pelo Renato Fellini. E hoje, né, houve uma inversão aqui de papéis, né? O Renato vai vir aqui como palestrante, coube a mim aqui, Marcos Braga, fazer esse papel de mediador, né? Então, seja bem-vindo a todos. Boa noite, Fenille. O Renato Fenille é um velho amigo nosso também, como eu, foi da Marinha, né? Temos uma trajetória, apesar de eu não o ter conhecido lá à época, né? E o Renato, ele é subsecretário, ele é secretário adjunto de gestão lá no Ministério da Economia. Além disso, fez o mestrado e doutorado na nossa Universidade de Brasília. Eu também tive o prazer de estudar lá na área de administração. Agora ele resolveu encarar um pós-doutorado, né? Deve ser muito bom esse negócio, né? Porque a gente quer, né? Tem até uns memes na internet, né? A gente termina de fazer, já quer fazer, né? Porque realmente a vida acadêmica da pesquisa ela é bem interessante, é uma vida bem dinâmica. E a gente já está ficando velho, né, Renato? Se sente mais novo também, né? Lá na universidade, na vida acadêmica, né? Tô ficando velho não, também rapaz. Né? Eu estou ficando maduro, né? Se fosse 1910, nós estávamos sendo chamados de senhorzinho. E aí, o Renato também lançou um livro recentemente, mais um livro, ele tem outros livros pela editora Fórum também, sobre a questão de logística na pandemia. É um pesquisador, então é um grande prazer ter o nosso Renato aqui nesse evento. As informações sobre esse evento estão aqui na parte de baixo, né? Depois a questão do certificado, ele depende de uma contribuição simbólica, mas o nosso vídeo ele vai ficar à disposição também posteriormente para quem não conseguiu estar por aqui. Quem tiver interesse de fazer perguntas, né, eu como moderador eu vou estar acompanhando aqui os comentários, e aí, por gentileza, lance as suas perguntas no comentário, né, e depois eu vou gerenciar quando houver quando estivermos no momento de fazer as perguntas, aquela coisa toda, tá? Então, vamos passar então, a palavra para o nosso Renato Fenille. Passou uma pessoa aí, né? Não foi aquele lance do Porchat, não, né, Fenille? Passou uma pessoa aí, né? Brincadeiras à parte. Ah, não, é o computador, Então, passar a palavra aí para o nosso Renato Fenille, tá? Renato, é com você o tema hoje aí, corrupção pública e natureza humana. Tudo que você sempre quis saber e tinha vergonha de perguntar. Bom, saudações a todos, né? Para mim é uma satisfação estar aqui. É uma pressão tripla aqui, né? Quase. Primeiro que é ser moderado pelo Marcos Braga. Marcos Braga, para mim, é um dos caras, uma cabeça pensantes aí, mais surpreendentes. Eu acho que você está devendo para a gente é uma palestra. Vamos remediar isso aí o mais rápido possível. Então, eu posso dizer que para mim é uma honra mesmo, viu, cara? Espero que aqui não seja mais uma palestra, sim, que a gente possa conversar. Se realmente aí a próxima hora e meia, no máximo, a gente consiga ter uma preleção bem tranquila, bem light, bem frutífera. Outra pressão é seguir aí no dia 2 do nosso seminário, seguir o Pacelli, né? Porque acho que ontem ele botou um nível muito alto, ele falou aí sobre aspectos sociais, comportamentais da Dinamarca, uma experiência que ele teve lá, né, pela CGU, e que realmente acho que tira a gente da zona de conforto e nos faz pensar fora da caixa. Então, eu acho que... E a outra pressão é que a gente está aqui no nosso chat do YouTube sendo acompanhado por gente de alto gabarito. Não só o Pacelli, que eu acabei de ver ele aqui, né? Também está acompanhando o seminário, mas tem a Cristiane, tem outras pessoas aí que também estão nos acompanhando. Então, vamos em frente e eu espero aqui na próxima hora, né? Até para nossa programação aqui, mínima, são 7h06 no relógio do meu computador. Talvez eu vou dar um intervalo, não sei direito, a depender aqui da toada toda, mas o mais tardar 8h30, talvez um pouquinho antes, a gente já terminou. Lembrando, né, que de agora em diante, as nossos seminários, né, até quinta-feira, eles acabam no máximo até 8h30 da noite e eu vou respeitar esse horário. Vamos lá, então. O que ocorre, né? Ontem, a gente está falando aqui sobre integridade, sobre corrupção, e, logicamente, a gente vai poder falar um pouquinho também sobre má gestão pública. Inclusive, vai haver algumas provocações sobre se a corrupção é tão ou mais danosa do que a má gestão pública, né? E aí, logicamente, tem um aspecto aí doloso e culposo para a gente minimamente endereçar.
De mais proeminente, o que se pode falar? É que a gente tem que endereçar esse assunto com distintos níveis de análise. Ontem, né, as provocações e toda a abordagem do Pacelli se dá num nível cultural e, às vezes, de nação. Né? Então, logicamente, cultura é um construto, é um conceito multinível. Então, você pode ter, né, desde cultura nacional, hoje em dia até um pouco mais difícil, porque já se fala numa cultura global, manifestada por práticas globais, mas a gente tem culturas nacionais, a gente tem culturas regionais, a gente tem culturas municipais, tem cultura do setor público, tem uma cultura própria da sua organização, tem uma cultura da sua família, tem uma cultura do seu setor, da sua profissão e por aí vai. Ontem foi muito endereçado cultura do setor público e cultura da Dinamarca enquanto nação. Então, o nível de análise, a gente pode dizer que ficou navegando entre o meso e o macro. Aqui hoje, né, até para ter uma complementação de insight, a gente vai mergulhar e vai falar sobre natureza humana. E a natureza humana, quando a gente fala do indivíduo em si, a gente cai para o nível micro de corrupção. E, logicamente, quando a gente fala do nível micro, é que causa mais polêmica. Natural que assim seja. Então, eu vou dividir aqui, né, o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo, acho que vai... Sempre que eu toco nisso daí, as pessoas acabam saindo um pouco, né, aí da zona de conforto, a gente dá um pouco de risada e etc., mas acaba botando a gente para pensar. E eu acho que essa é uma das missões desse seminário e, logicamente, da 3R como um todo. Então, vamos lá, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, vamos lá, né? O que tem aqui... Primeiro que eu vou falar sobre insights de uma área de conhecimento, e eu estava conversando aqui com o Marcos Braga, né, um pouquinho antes de começar a nossa palestra, sobre, né, o quanto que essa temática aqui de economia comportamental, ela não é muito bem endereçada aqui pela administração pública de modo geral. Ela não está sendo muito tocada, eu desconheço, talvez algum centro de pesquisa, talvez alguma coisa assim, está tocando essa matéria. Mas eu não vejo isso sendo, de certa forma, considerado pelo governo, lato sensu, como um insumo para a tomada de decisão. Então, eu acho que é uma coisa que falta, né, enquanto aqui lacuna. Vamos lá de novo. Então, pronto, né? Eu comecei a me dedicar um pouco, né, sobre cultura e comportamento humano quando eu entrei no mestrado. Eu fiz mestrado e doutorado, entrei no mestrado em 2010. E aí eu sempre fui da área de compras públicas, né? Acho que o Marcos minimamente tocou aí o meu currículo, mas eu quis complementar essa área e acabei saindo um pouco da área aqui de compras públicas e fui estudar cultura. Então eu fiz mestrado e doutorado em cima de cultura. E depois disso aí, logicamente, a gente continua pesquisando, eu gosto de estudar, de ler e etc. E aí eu acabei indo para uma área de comportamento humano, gosto muito dessa temática. E no ano passado, eu acabei lançando um livro, que é esse daqui, né? Diário de um Empreendedor Público, e está disponível, logicamente, aí, né, para acesso, para compra, e eu vou acabar me debruçando em algumas coisas desse livro aqui desse nosso diálogo. Eu já digo, já vou assim, antecipar desde logo, né? Aqui é simplesmente aquele negócio daquele filme, né? Matrix, que tem uma pílula que vai trazer uma realidade mais dura, talvez mais desconhecida, ignorada por nós, e tem aquela pílula do dia a dia, que a gente vive uma realidade que a gente varre as coisas, talvez, para debaixo do tapete. Então, essa vai ser realmente uma conversa que a gente vai sair da nossa zona de conforto. Então, se preparem aí para tomar a pílula. Desculpe, mas eu me esqueci qual que é a cor da pílula certa para a gente sair dessa zona, tá? Mas vamos escolher a correta e vamos em frente. Então, a primeira provocação que a gente vai passar aqui é sobre, né, falar sobre a corrupção como uma das preditoras do império do medo. E a gente começa, talvez, essa conversa nossa de um modo um pouquinho mais abrupto. Vou começar aqui citando essa jornalista, é uma jornalista chamada Sarah Chase, ela é estadunidense, na verdade é uma ex-jornalista, ela foi formada, né, em História na Universidade de Harvard e trabalhou a carreira dela toda quase como freelancer. Ela morou um tempinho em Paris e em dezembro de 2001 ela foi cobrir a queda do regime
talibã no coração do Afeganistão. A partir desse acontecimento na vida dela, ela fixou morada no Afeganistão, numa cidade chamada Kandahar, até 2009, quando depois ela saiu disso aí, fundou uma startup, né, para outras coisas, mas sempre está ligada a essa temática. E ela publicou, né, esse livro aí, ela tem, inclusive, uma palestra muito bacana, daqueles eventos TED, né, e ela publicou esse livro aí, que, uma tradução livre, né, Ladrões do Estado, por que a corrupção ameaça a segurança global. E ela toca, né, minimamente, um ponto muito ignorado, talvez, da corrupção humana, que é a dignidade do indivíduo. Então, aqui abre aspas, né, e ela fala assim, ó, se um jovem no Afeganistão é esbofeteado por um policial por não pagar propina, ou se a irmã nigeriana de um jovem é estuprada por um juiz em troca do privilégio, entre aspas, de ter, né, o seu caso apreciado, o que você acha que esse jovem vai querer fazer? Com certeza vai querer matar o cara. Isso aí, né? Aí é uma situação. E o que ela acaba, né, tocando em termos de dignidade humana? Quando você tem o Estado, em termos de corruptor, nesse grau aí, você acaba tendo alguns segmentos da sociedade, que em geral são marginalizados, e aqui, logicamente, é um extremo. A gente tem duas fotos aqui, duas imagens. A da direita é do Talibã e a da esquerda é de um grupo terrorista chamado Boko Haram, da Nigéria. E aí, eles querem, logicamente, aliciar esse jovem e dão duas coisas, né? Uma convicção que, e contra esse policial, né? Inclusive atentando contra a vida dele e provendo uma arma para ele, são as principais medidas que isso acontece, né? E que eles acabam, de certa forma, tendo êxito. Então, nessa situação limite, a corrupção, ela é um preditor do império do medo, e aqui, logicamente, a gente está falando de terrorismo. Se a gente pega aqui numa situação outra, né, qual seja, se a gente fala aqui numa situação de Brasil. No Brasil, e a gente pode falar isso aí talvez muita clareza, o Brasil não é um país cartesiano, né? A gente não tem aqui um país binário em que a gente vai ter 0 ou 1. Então vamos pegar a situação aí do Rio de Janeiro e aí o Marcos Braga pode inclusive fazer uma complementação. No Rio de Janeiro, a gente tinha aí até a década de 70, mais ou menos, uma situação em que você começa a ter os tráficos de droga nos morros do Rio. Tá? Logicamente, o Rio é um caso de análise bastante singelo. E, ao longo do tempo, né, o tráfico de drogas começa a aumentar. Chega na década de 90, você tem uma situação de ex-bombeiros, ex-policiais militares e etc., que se organizam, e tudo isso nasce por uma falta de governança pública. E aí, essa situação, né, eles acabam formando organizações que vão fazer um papel de Estado. Eles oferecem segurança à sociedade, segurança, né, à favela, segurança à comunidade, em troca de algum tipo de pagamento. E aí, você tem também, né, oferecem segurança e começam a oferecer também o quê? Serviços diversos. Fornecimento de gás, fornecimento de água e etc. E aí você tem a formação das milícias. Então, a milícia nasce também de uma situação de falta de governança pública. Entendam que, nesse caso, você tem todo um estamento corrupto, tá? Que vai, de certa forma, a milícia, ela acaba se contrapondo tanto ao tráfico de drogas quanto a um Estado formal, numa concepção inicial, que exige propina da comunidade. Só que a milícia se corrompe também, e ela passa a exigir a propina da sociedade. E aí você tem a situação de que a própria milícia hoje, ela acaba se imiscuindo no Estado, e aí você tem toda uma situação que foi muito bem retratada. Então, o Brasil, você tem também, né, que a corrupção, ela é um preditor do império do medo. Então, hoje, você tem os povos, né, assim, as famílias, as comunidades, elas vivem um império do medo,
Porque você tem um Estado, muitas vezes ausente, uma falta de governança pública, e aí você dá toda essa situação que... Então, eu acho que esse é um modo inicial da gente começar... Esse é um modo inicial da gente começar a nossa palestra em termos dessa provocação da corrupção num estado limite, de você, inclusive, fazendo um favorecimento ao terrorismo. Então, vamos continuar aqui. Ah, então tá aqui, né? Esse aqui é uma imagem lá do filme da Tropa de Elite. Agora eu entro, talvez, numa situação em que vai causar um pouco vamos dizer, que talvez a gente consiga pensar um pouco mais. Se eu tivesse ao vivo aí com todos vocês, a primeira coisa, né? A primeira, talvez, preocupação, ou melhor, não preocupação, a primeira provocação que eu faria seria perguntar a todos, né? Quem aqui, e aí, de repente, vocês podem, né, falar aí no chat, mas quem aqui de vocês que estão acompanhando essa palestra contou uma mentira no último ano, nesse ano? Quem contou uma mentira, pelo menos, em 2020? Então, eu vou deixar aqui, né, a quem está... Vamos ver se, de repente, a gente tem uma alma mais... logicamente, quando a gente está na internet, né, essa distância nos deixa um pouquinho mais, talvez, apto e predisposto a falar as coisas. Então, eu quero saber quem que contou pelo menos uma mentira, né, nesse ano. Vamos lá. O que a gente pode dizer também, e eu posso complementar essa pergunta, fazendo já emendando em outra, né? Quem, mesmo, né, se tendo contado uma mentira ou não, se considera uma pessoa super honesta? E, em geral, quando você faz esse tipo de provocação, o que se tem é que as pessoas, em geral, contam mentira, mas, ao mesmo tempo, se acham pessoas super honestas. E aí, né, isso daí é uma coisa que acontece em diversas sociedades, em diversos países. E tem tudo a ver com o que a gente vai abordar de agora em diante. Esse cara aqui, ele é um cara chamado Dan Ariely. O Ariely é um cara super inteligente e a gente vai se debruçar em algumas das pesquisas, né, que ele capitaneou ao longo da última década. Essas pesquisas são chamadas de experimentos matriz, é o nome que ele deu, ele e a equipe dele, e acabaram culminando num documentário e num livro. O livro é esse, que é a Verdade Honesta sobre Desonestidade. E eu acho que acaba dando alguns insights muito bacanas para nós. O experimento básico era esse daqui, tá? Que, se todos aqui tivessem numa sala, seria basicamente isso daqui. A gente colocaria, imagine que eu estivesse aplicando aqui o experimento, uma sala com 40 pessoas, minimamente, ele dava 20 questões de matemática simples que todo mundo conseguiria fazer para cada um. E pegava aquela coisa lá de sempre, virava para baixo, ninguém podia começar, e falava, olha, vocês vão ter 5 minutos para fazer essas 20 questões. Para cada questão certa, eu vou pagar $1. Ponto. Se a pessoa acertasse as 20, em 5 minutos, logicamente, ganharia $20. Só que, o que acontece? Era humanamente impossível alguém, em 5 minutos, acertar as 20 questões. Não dava tempo. E ele colocava uma fragmentadora de papel no fundo da sala. Quando acabava a prova, a pessoa pegava e podia colocar na fragmentadora de papel. A gente vai explicar. Começava a prova, ninguém começa, começa. O pessoal virava a folha e fazia aí as questões. Ele divulgava o gabarito, cada um contava o seu número de acertos e erros. E aí ele pedia para cada um, olha, acabei. Acabou. Ia lá no fundo da sala, punha a folha numa fragmentadora de papel, ela fazia aquele barulho de fragmentadora, essa pessoa vinha até o Ariely e falava o seguinte, olha, Ariely, eu acertei 18. Ele falou, pô, parabéns, 18, bacana. Dava 18 doses, assim, valeu, pode ir embora. Ou seja, era um experimento totalmente tinha como base a confiança. E assim ia, todo mundo, né, ia embora e etc. Ótimo.
qual que era o problema e talvez a pegadinha que a gente tem do experimento? A pegadinha é que o experimento ele não era honesto, porque a fragmentadora de papel ela estava manipulada. A pessoa punha, né, a pessoa punha o experimento, né, a fragmentadora ela estava manipulada e isso daí era a falta de honestidade no experimento. Então, se a gente olhar aqui, essa daqui, né, é a imagem do que acontecia no papel. Ela fazia todo aquele barulho fragmentadora porque as aparas, assim, só cortava as arestas, mas dava para ver realmente o número de acertos e erros de modo geral. O que acontecia que conseguia se ver, então, quem, né, em termos quantitativos, tinha mentido. Para encurtar a história, né, você teve, né, ele aplicou esse experimento em mais de 40 mil pessoas em diversos países do mundo. Resultado: 70% das pessoas mentiram. E mentiram por pouco. A média de acertos real foi de 4 questões. Já a média de acertos declarada foi de 6 questões. Ou seja, as pessoas mentiam por pouco. Logicamente, houve os grandes corruptos, aqueles que não tinham acertado nada e que declaravam lá para o Ariel, assim, acertei 20. Só que de 40 mil pessoas, não chegava a 30 o número de grandes corruptos. Esses grandes corruptos, eles deram um dano, né, à banca, assim, acabaram tendo um ganho de dinheiro em torno de uns $600. Já os pequenos corruptos eles ensejaram um dano à banca em cerca de $28 mil. E essa foi aí, talvez, uma das primeiras deduções que se tem, né? Grandes corruptos são mais raros, não provocam, talvez, o grande dano em termos de valor, já os pequenos corruptos são muito mais comuns e provocam um dano muito maior. E aí vem até uma provocação. Ele aplicou, se você pensa assim, aplicou no Brasil, aplicou nos Estados Unidos, Canadá, África, América do Sul, aplicou na Dinamarca, Noruega, em todos os países houve sim, né, mentira, houve essa corrupção e muitas vezes no mesmo nível. Então, acho que isso aí já é uma coisa minimamente interessante. E ele começou a fazer variações desse experimento, tá? Então, uma das variações que ele teve é que na hora que a pessoa ia dizer quanto que tinha recebido, chegava para o Ariel e falava o seguinte: olha, eu acertei 18 questões. O que o Ariel fazia? Dava fichinhas, dava como se fosse fichinhas de pôquer, né? Dava plástico para a pessoa. Essa pessoa pegava a fichinha e depois andava mais 10 metros, ia em outra pessoa e descontava essas fichinhas por dinheiro. Resultado: a taxa de mentira, que era de 70%, chegou a 80%, mais ou menos. As pessoas tenderam a mentir mais, porque, na verdade, estavam mentindo. Na hora que mentiam, não era para pegar dinheiro, era para pegar fichinha de plástico. Então, uma das conclusões que se teve é: quanto mais afastado do dinheiro, da transação, de você pegar no dinheiro mesmo, se tem, mais as pessoas tendem a mentir. E eu acabei fazendo até uma provocação ontem, no fecho da palestra do Pacelli, que acaba tendo um comportamento, às vezes, aceito nosso, né? Muitas vezes, se eu pego uma caneta emprestada, por exemplo, né, ou nem pega emprestada, um amigo meu deixou uma caneta na mesa, tá? Foi para o outro lado, eu pego, começo a usar, falei, casa, a caneta Bic é top. E acabo ficando com ela, porque isso é o que os amigos fazem, entre aspas. Só que eu não abro a carteira do meu amigo e pego R$2. Então, o que o Ariely diz? Quanto mais afastado, né, da corrupção tem o dinheiro em si, quanto mais você coloca, né, talvez numa cadeia mais longínqua, mais as pessoas tendem a se corromper. E numa situação de hoje, né, que você tem vários modos de dinheiro de plástico e Bitcoin, etc., cada vez mais o dinheiro está afastado da gente.
Então, é uma tendência preocupante. Outra, né, alteração, vamos dizer assim, modificação da pesquisa, essa aqui eu acho fantástica. Você tem na cidade de Pittsburgh 2 universidades rivais, que uma de Carnegie Mellon e outra, obviamente, aqui é de Pittsburgh. E ele aplicou os experimentos, né, numa dessas universidades. Só que o que acontece? Ele pegou um ator. E aí esse ator, ele sentava, primeiro aqui, ele estava, por exemplo, na Universidade de Carnegie Mellon, e ele sentava lá no meio de todo mundo com um moletom da universidade rival de Pittsburgh. E aí ele começava, né, ele começava o teste, 30 segundos depois, a pessoa levantava a mão e falava assim, ó, acabei. Cara, assim, não dava para fazer em 20 minutos, em 30 segundos estava escancarado que essa pessoa estava mentindo. E aí ia para trás, punha na fragmentadora, chegava lá pro Ariely e falava alto, né? Esse ator falava alto para todo mundo ouvir. O Ariely pensava assim, quantos que você acertou? Você acertei 20. Poxa, parabéns. E pagava-se, dava-se os $20, a pessoa ia embora. Nessa situação, né, em que um membro da universidade rival fez isso daí, o nível de corrupção caiu a quase zero. Por quê? Porque entendia-se, a comunidade, né, da Carnegie Mellon entendia que esse comportamento, que era manifesto, uma mentira manifesta, não é um comportamento aceito pelos membros da Carnegie Mellon. Era uma coisa que não, aqui não, a gente tem um valor moral a maior, a gente não faz isso. Agora, quando ele mudava e colocava na Carnegie Mellon, por exemplo, um ator com o próprio moletom da Carnegie Mellon e fazia a mesma coisa, o nível de corrupção chegava a 90%. Porque você fala assim, cara, ele é um dos nossos, ele fez isso, se deu bem e sem problema, poxa, a gente pode fazer também. Então, na verdade, você tem esse âmago, né, do socialmente aceito enquanto preditor da corrupção. Uma outra variação muito interessante disso daí, ele acabou aplicando na Universidade da Califórnia, né, o CLA, que ele pedia para todo mundo, antes de começar o experimento, escrever num papel os 10 mandamentos. E ele fala assim, eu acho muito engraçado, ele fala, bom, primeiro, que ninguém acertou os 10 mandamentos, mas que os alunos e alunas inventaram vários mandamentos, assim, super pertinentes. Mas, logo depois, ele aplicava a dinâmica. Resultado, ninguém mentia. Nem quem era de outra religião que não a católica, nem quem era ateu, ninguém mentia. E qual foi a conclusão? Né? A conclusão é que se sabe minimamente que os 10 mandamentos têm a ver com código moral. E quando você traz isso aí à baila para o indivíduo, eles, cara, acabei de tentar aqui um esforço, né, de redigir um código moral da humanidade. Então, não tem muito sentido depois, em termos de conduta imediata, ele contrariar esse código de conduta. Foi, de novo, a Universidade de Pittsburgh e foi ao MIT também. E no MIT ele fala uma coisa bacana. Antes da prova, as pessoas, estudantes, passaram a ter que assinar um termo de compromisso, vamos dizer assim. Que fala assim, olha, eu me comprometo, né, eu estou ciente que a dinâmica que eu vou passar está de acordo com as estritas regras de conduta do MIT. Os estudantes assinavam isso daí, depois faziam a dinâmica e também ninguém mentia. Só que tem um adendo, o MIT não tem código de conduta. E ele fez, então, alguns, né, experimentos em outras que tinham e etc. Então, eu acho que, em termos comportamentais, esse é um achado que chama, de fato, a atenção. Quando você tem códigos morais que são trazidos, de certa forma, né, a memória, a visualização das pessoas, isso é uma coisa que conforma muito e prediz o comportamento. Então, essa aqui eu acho que é uma variação muito bacana e que dá insight em termos de gestão. Até para o gestor, com a sua equipe, de repente colocar algumas frases de código de conduta, colocar alguns emblemas que lembrem ética, moralidade e por aí vai. Isso daí, a ciência comportamental está dizendo que dá efeitos. Esse daqui também acaba sendo agora não uma variação desse experimento da prova, mas acaba sendo um dos experimentos que a Ariely usou enquanto
estudante, né, da honestidade e desonestidade. Essas vending machines, essas máquinas, né, que você coloca aí um dinheirinho, uma nota, e elas acabam cuspindo um chocolate. Ele pegou uma dessas máquinas e colocou num espaço público, um metrô, por exemplo, né, uma estação aí rodoviária, qual seja. E ele acabou manipulando essa máquina. Vamos dizer, custava, acho que era, se não me engano, o livro dele falou que era 75 centavos de dólar um chocolate. Só que ele manipulou a máquina e acabou dizendo, a máquina fazia o seguinte, você punha a moeda, a máquina devolvia o chocolate para você e devolvia o dinheiro também. O custo era zero, tá? Ou seja, com aquele dinheiro de um chocolate, você poderia esvaziar a máquina. E colocava um grande adesivo aqui na porta de uma dessas vending machines, dizendo assim, qualquer mau funcionamento da máquina, favor ligar esse número, tá? Deixou lá alguns dias. O que ele fala? Primeiro, ninguém ligou para o número. E, em média, as pessoas roubaram 4 chocolates, 3 a 4 chocolates, ficou aí nesse número. Por que as pessoas não esvaziaram? Alguém pode dizer, porque não cabia na bolsa delas. Na verdade, o que se desenha é que as pessoas roubam ou mentem até um limite que não vá ferir a sua autoimagem. E aí a gente volta, né, ao que o Ariely fez na primeira experiência e acaba deduzindo por que as pessoas mentiram de 4 para 6 questões e não de 4 para 20. Porque de 4 para 6, convenhamos, é quase um arredondamento para cima, é ou não é? Agora, de 4 para 20, não, aí sim eu sou corrupto. Então, em geral, as pessoas, elas mentem, elas se corrompem, elas acabam indo para um caminho talvez não ético, até um limite que isso aí vai ferir a sua autoimagem. E esse limite, aqui a gente tem um indicador quantitativo, esse limite era de 4 chocolates. Mas aconteceu uma coisa que a Ariely não previa. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a chamar os amigos. Isso mesmo. Então pegava e falava assim, nossa senhora, vou chamar aqui, estava com um amigo do lado, vem cá ver, imagina, vem cá ver, vem cá, Pacelli, vem cá, Max, vem cá dar uma olhada nisso aqui. E aí dava uma moeda na mão desse amigo, falava assim, põe lá. Aí o amigo punha lá, fazia a mesma coisa. Se o amigo, na hora que cuspia um chocolate, falou assim, cara, que legal, pronto, eu estava na hora perdoado. Então as pessoas procuravam os amigos não para o bem-estar do amigo, que estava com hipoglicemia, não é isso não. As pessoas estavam procurando o quê? O perdão. E o perdão vinha através de uma aceitação social. Se o amigo achasse ótimo, etc., cara, eu estou perdoado. E acabou. Então, esse quesito de aceitabilidade social é uma coisa também que nos impulsiona em termos da economia comportamental. Há uma outra coisa, depois dessas, logicamente, eles foram entrevistados, né? Todo mundo que usou a máquina e etc., mantendo o caráter anônimo dos participantes. E aí também perguntavam, cara, mas por que você fez isso daí? Por que você pegou mais chocolate? E por aí vai. E as pessoas narravam assim, uma história interessante. Falavam o seguinte, olha, durante a minha vida, eu perdi tanto dinheiro para essas máquinas que eu punha a moedinha e entupia lá, ela não me dava o chocolate, não me devolvia o dinheiro, que eu estava me vingando da máquina. Então, é quase como naquela situação especial, ele estava recuperando o karma. É quase uma recuperação de karma, né? O karma universal começava a ser equilibrado. Então, né, fica claro aqui que as pessoas também acabam aumentando esse limite de autoimagem por vingança. E aqui a gente tem, as pessoas estavam se vingando da máquina. Vingança também acaba sendo uma variável, mas muito em foco nesse outro experimento do Ariely. Ele chegava, né, numa desses coffee shops, os cafezinhos que tem em Boston, e pegava um momento muito, vamos dizer assim, importante na vida de algumas pessoas, que é o momento em que as pessoas, antes de chegar ao trabalho, paravam numa lojinha dessa para tomar um cafezinho, ler um jornal em 5 minutos. Aquele momento você pega para você, né? 5 minutinhos e ir para o trabalho.
E aí, não só o Ariely, mas os seus pesquisadores e etc., interpelavam essas pessoas que estavam lá, né, lendo aqui o jornalzinho, tomando um café, saboreando, e falavam o seguinte: dá licença, olha, eu sou da universidade e tal, e eu queria ver se eu posso fazer uma enquete com você, é uma coisa rápida, vai demorar 5 minutinhos só, e você vai ganhar $5. A maioria das pessoas aceitavam isso sem problema, tá? E aí faziam a enquete e ganhavam os $5. Só que o que acontece, na hora de pagar a pessoa, o estudante, né, o pesquisador, dava um envelope com dinheiro e pedia: olha, tá aqui tal dinheiro e tal recibo. Por favor, conte o dinheiro e depois assine, né, que você recebeu os $5, porque eu tenho que prestar conta na universidade. Beleza, só que no envelope não havia $5, mas sim $9. Então, tinha erro. Fez esse experimento aí um tempo, né, grupo de controle, e, em média, um pouco mais de 50% das pessoas devolviam. Falavam assim, olha, tem a mais, deixavam o recibo com $4 e por aí vai. Metade das pessoas levava o dinheiro embora e eram os corruptos, vamos dizer assim. Só que teve uma variação desse experimento, que era basicamente o seguinte: as pessoas interpelavam, quem estavam os consumidores tomando um cafezinho, e chegava de repente e falava assim: ô Marcos, tudo bom? Marcos não conhecia. Chegava para o Marcos e falava assim: cara, posso fazer a enquete com você? Ah, pode, assim, meio sugado, queria ler o jornal dele. E aí começava, quando eu estava explicando a enquete, o pesquisador, o estudante, fingia que tocou o celular, punha para vibrar alguma coisa e atendia o celular. E começava uma conversa de cunho particular. Ô, João, bora comer uma pizza hoje à noite, pode ser. Não, eu vou até tua casa. E fala assim, não vai embora não, não vai embora não, fica aí, não sei o quê. Ou seja, atrapalhava, né? Estava atrapalhando a pessoa. E aí tinha essa conversa por uns 30 segundos, 1 minuto no máximo, e aí tocava a dinâmica. Resultado, 90% das pessoas roubava o dinheiro. Por quê? Mesma coisa, por vingança. As pessoas depois narravam assim, cara, eu estava querendo me vingar daquela situação. A pessoa veio, me atrapalhou, foi abusada e roubavam por vingança. Então, de novo, né, a vingança ela acaba surgindo como um preditor da corrupção. E isso daí acaba, de certa forma, resvalando e invadindo outras áreas, né, de nossa realidade. Às vezes, você tem o servidor ou o agente que pega a caneta, que pega material, que imprime coisa no serviço, porque paga mal para ele. Fala assim, cara, me paga tão mal que não é possível que eu não possa levar uma caneta para casa. Me paga tão mal aqui que não é possível que eu não possa imprimir os trabalhos dos meus filhos aí aqui. Então, você tem esse sentimento de vingança, acaba sendo uma realidade boa e que nós vivemos varrendo para debaixo do tapete. Aqui no Brasil, em vários estados, foi feito um experimento, né, aí talvez em termos de honestidade. Em Brasília, né, onde eu resido, isso aí foi feito em Águas Claras. Se eu não me engano, eu dei uma lida hoje, né, até para montar essa palestra aqui, e eu vi em alguns estados do Sul também, no Nordeste, que são iniciativas ou de empresas, ou de ONGs, ou por aí vai, que colocavam, feito aqui, né, se colocava um recipiente aí para sorvete, para picolé, e um caixa desse aí. Você tem em aeroporto também alguma coisa parecida, né? Que é com livros. Que você pega o livro, não tem nenhum funcionário vendo, você pega o livro e você vai até uma maquininha de cartão, tudo, e passa o seu cartão, sem ninguém olhar. Logicamente, e infelizmente, vamos dizer, por um lado, livro tem muito menos apelo do que um picolé num dia de verão. E aí as pessoas simplesmente tinham que pegar o picolé e depositar nessa caixa o valor. Aqui está R$2, né? Cada sorvete. E aí você tem, esse aqui é outro, né, desse Ice Pop. Olha, você pegava, instalou em condomínios, em espaços públicos e por aí vai. Você pegava o picolé e tinha que depositar na urna o valor. A pergunta óbvia que se faz é se alguém acha que deu certo aqui. O que se tem, de modo geral, é difícil você conseguir um apanhado se algum deu certo ou não. Mas, grosso modo, o que aconteceu aqui foi isso, né?
e aí saíram em jornais, ó, teste de honestidade de Picoles começa a falhar e começaram a tirar do ar. Eu acho que hoje não tem mais isso daí. E aqui, né, tem dessas situações aqui do ICEPOP, ó, na última apuração, constatamos que dos 795 picolés consumidos, 316 não foram pagos, né? Ou seja, e aí colocaram, achei lindo o nome, né? De taxa de esquecimento. Essa taxa de esquecimento, volitivo ou não, né? Foi de 40%. E aí começa, logicamente, a fazer uma gestão que é controle. Então, aqui o controle qual que é? Vamos trancar o freezer, né, final de semana e nas madrugadas. Se permanecer elevado, isso daí vai cancelar. E, pelo visto, né, permaneceu e teve-se que minimamente fazer esse cancelamento da iniciativa. Tá? Para tentar fazer um fecho mínimo aqui, a gente tem uma situação em que a corrupção, mediante esses experimentos, ela está sendo maximizada, ou pelo menos aí a gente tem uma probabilidade maior de incorrer em corrupção, quanto mais aceita socialmente ela é. Quanto mais a corrupção se dá por vingança. Quanto maior a distância do dinheiro do ato de corrupção, quanto mais há falta de regras morais explícitas, e aí a gente vai dizer daqui a pouco, né, uma ampliação disruptiva dos limites de autoimagem. Note que dessas 4 variáveis que eu falei acima, aceitação, vingança, distância, etc., todas elas, no fundo, estão manipulando a sua autoimagem. Então, a pergunta que é feita diretamente é: você aqui, que está vendo essa palestra, que está acompanhando aqui, qual o seu limite de autoimagem em que você vai se corromper? O que a Arielle diz, e foi uma coisa acho que a Cristiane comentou ontem, né, muito rapidamente, que corrupção não é sobre ser malzinho ou bonzinho. Corrupção é sobre ser humano. Então, tem, logicamente, a gente mente muitas vezes preocupado com as emoções. Meu filho, um avô pergunta para o neto: você pensa na sua avó? Poxa, o neto que fala: não, vó, não penso nunca, esqueço de você, cada dia sim, dia também. Né? Não se faz, assim, penso toda noite, vó. Rezo para você, Nossa Senhora. Mesmo que isso aí não seja a mais pura verdade. Isso é uma mentira, muitas vezes, né? E, logicamente, você faz uma situação dessa, você mente e fala: cara, mas eu menti, que é o que se faz, é o que se faz. E isso daí, logicamente, está ligado a uma coisa de autoimagem. Eu gosto aqui, toda vez que eu estava interrompendo o compartilhamento, acho que estava falhando o meu som aqui. Pronto, né? Estamos aqui agora. Eu gosto muito de uma coisa que a Arielle fala, que ele chama de... Acaba não chamando, mas a gente pode dar um nome aqui livremente, né? Falando sobre síndrome do Lindt. Que é o seguinte: imagine você, de novo, né, que está aqui nos vendo, se eu pudesse oferecer para você, fala assim, olha, o que você prefere? Você prefere agora que você está nessa, deve estar com fome, né, já 8 horas da noite, se ninguém jantou, e você pode ter agora metade de uma caixa de chocolate Lindt aí do seu lado, agora. Ou a outra opção que você tem é de uma caixa inteira de chocolate daqui a uma semana. Quando ele pergunta isso aí para as plateias, né, para os telespectadores, grande maioria fala: não, eu quero ter uma delas agora aqui. Né? Então a gente tem esse senso de imediatismo nessa situação. E aí ele muda: ok, mas o que você prefere? Você prefere uma caixa de Lindt, né? Ou melhor, meia caixa de Lindt daqui a um ano, ou uma caixa daqui a um ano e uma semana? Logicamente que todo mundo fala assim: quero uma caixa daqui a um ano e uma semana. E o que ele acaba concluindo? Assim, que no longo prazo, todo mundo é comedido, todo mundo é parcimonioso, todo mundo, né, é mais estratégico e por aí vai. Mas naquele momento imediatista, a gente acaba muitas vezes se corrompendo, ou corrompendo o nosso comportamento. Então, eu podia perguntar também para todos vocês: quem aqui, né, usa
esse bichinho aqui, celular, enquanto dirige. Espero que poucos, né? Mas não é uma realidade estatística. Então, mesmo que você saiba que é ruim, logicamente eu também estou dizendo assim, quando você está com sinal vermelho, que vai começar a andar, também conta, tá? Você não pode pegar o celular. Essa situação, daí, por mais que você saiba que é errado, que não sei o quê, mas na hora que está só você sozinho no carro, você tem um bichinho que coça a tua mão, vai que chegou uma mensagem super importante e as pessoas pegam. Então, esse imediatismo de curto prazo nos faz também ter essa realidade de ter um desvio em nosso comportamento. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, né, vamos lá. Tem uma coisa que o próprio Ariely também ele menciona, que ele chama de the what the hell effect, o efeito que se dane, vamos dizer isso aí, que ele é muito visto em outras áreas, né, nossas aí do comportamento. E uma das áreas é a dieta, né? Que de repente você está numa dieta estrita, você está se policiando e etc., mas de repente você comete um deslize. Fala, quer saber? Que se dane. E a partir desse momento que você desliza, você sai completamente da sua dieta, mete os pés pelas mãos e por aí vai. Então, nos experimentos de Ariely, ele chegou a monitorar por um bom tempo aí o comportamento de alguns indivíduos, dando várias chances para esses indivíduos se corromperem. E aí ele fala o seguinte, olha, você tem pessoas que corrompiam por pouco, no limite da autoimagem, mas que, de repente, por algum motivo que não conseguia mapear direito, a pessoa começava a ter níveis de corrupção muito altos. Então, alguma coisa tinha um gatilho que disparava isso, e que ele chamou do efeito what the hell. Ele não soube identificar em nenhuma pesquisa dele o que disparava isso, mas disse que era um comportamento natural das pessoas. E logo em seguida, Ariely começa a se inquietar um pouco, fala assim, cara, beleza, né? Corrupção acaba sendo um tipo de mentira, acaba sendo um pecado em várias das religiões, inclusive da católica. E ele acaba se inquietando um pouco qual seria o papel da confissão nessa sistemática de corrupção. Afinal, né, e essa logicamente eu estou falando em tom de brincadeira, se basta você chegar no confessionário e se arrepender dos pecados para estar perdoado, você poderia ser um corruptor ou mentir ao longo da sua vida, aproveitar eventualmente, né, algum ganho que as mentiras vão te dar e no final você confessa. Logicamente eu falei em tom de brincadeira. E as pesquisas do Ariely, o que levaram, né, a isso? E mais do que uma ótica estritamente econômica. Eles falavam assim, as pessoas, de modo que depois de se confessarem, elas saem do confessionário com um ímpeto e um mindset, um estado mental de fazer o bem. Então, acaba que a confissão, em especial para as pessoas que passaram por esse what the hell effect, a confissão acabaria funcionando, muitas vezes, como um reset, e ela voltasse ao nível anterior. Então, ele fez experimentos que as pessoas estavam mentindo, confessou, ou fez algum tipo de rito análogo em outra religião, e voltava, e aí, quando voltava aos experimentos, voltava a um nível de corrupção menor, similar ao que estava antes do efeito what the hell. Então, a gente tem aqui, logicamente, esse reset dos níveis maiores de corrupção. Deixe-me ver aqui, porque eu fico um pouco sem acompanhar o chat. Marcos, como estamos? Bem, tivemos aí algumas perguntas aqui, algumas participações envolvendo a questão da sonegação de imposto e vingança, e também se a vingança é a racionalização entendida lá da fraude do Cressy, lá de 1953. E a Luciana agora também trouxe uma pergunta aqui da questão da natureza humana e a cultura da sociedade nos leva à corrupção, né? Se o homem é corrompido pela sociedade, a la Hobbes.
Olha, eu acho Essa é a que nossa é uma bateria de pergunta. perguntas. Então, eu vou passar essa bola para você, Marcos, grande pensador aqui. O que você acha, né? Principalmente essa pergunta aí do Hobbes. Você acha que a corrupção é um óbice da natureza humana ou acaba tendo um desvio e a gente precisaria, de repente, de um Leviatã, como diz Hobbes? Rapaz, você está tudo para ser psicólogo mesmo. Já me devolveu assim, o que é que você pensa sobre isso? Já está pronto para ser psicólogo já. Mas vamos Pronto, lá. quem sabe, né? Então, acontece. O fenômeno da corrupção, né, ele tem a ver com a delegação entre as pessoas, né, com a delegação de decisões, de responsabilidades, né, dentro da ideia que é parecida até com o contratualismo, da questão do conflito de agência. E ele passa por questões do caráter da pessoa, e essas questões também são influenciadas pela cultura, né? Daqui a pouco você vai falar aí do exercício, inclusive, dos carros das embaixadas em Nova York, né? Fatalmente você vai falar desse exercício também. Passa pela questão cultural, mas passa também pelo conjunto de instituições e a forma de organização daquela sociedade, né? No sentido de ser uma sociedade mais rígida, uma sociedade, né, que passou por outras situações também. Ontem a gente teve uma discussão muito grande aí sobre a Dinamarca, né, também sobre a Suécia. Aquilo ali não aconteceu de uma hora para outra, que é um processo que aquelas pessoas foram construindo formas de proceder, formas de se organizar, que fizeram que elas chegassem àquele nível, inclusive de ter valores, né? Quando o país, por exemplo, vai à guerra, ele verte sangue, a população verte sangue para aquele país, a forma de você se relacionar com o bem público, com o bem coletivo, ela é diferente. Isso faz com que você afete também os níveis de corrupção, por exemplo. Perfeito, né? Eu acho que é bem isso aí. E eu gostei também do que a Luciana colocou aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Que ele falou assim: a corrupção já existia no Éden, né? E eu nem comecei a dizer isso daí minimamente, mas o próprio Ariely diz isso daí, né? Principalmente de você ter essa corrupção e esse imediatismo. A mesma coisa de pegar o celular. Afinal, você tem situação mais imediatista do que trocar a vida eterna por uma maçã? Então, assim, não tem, né? Eu acho que essa aí, logicamente, é uma provocação bem humorada, mas a gente tem essa situação muito, muito clara. Imposto. Essa daí também é uma coisa interessante mesmo. E você tem um discurso que é totalmente de racionalização e de autoimagem. Eu sonego imposto porque o Estado não me dá nada em troca. Eu não pago IPTU, eu não pago IPVA. Estou dizendo aqui, pelo amor, eu pago, tá? Por Mas favor, não, por favor, né? Assim, não né? personifiquei, né, isso daí. Mas porque o Estado não me dá nada em troca de qualidade. Então você tem realmente essa situação, esse discurso de, olha, eu estou me vingando do Estado ao não pagar isso daí. É um discurso que vamos dizer assim, quem faz isso acaba equilibrando a sua autoimagem, porque não tem, na sua percepção, uma contrapartida de Estado. Marcos, você ia falar alguma coisa? Não queria, eu achei legal que o Leonino e a Luciana também trouxeram a questão aí do triângulo da fraude, que depois evoluiu para diamante da fraude, né? Daqui a pouco poliedro da fraude, né? Essa ideia de 53, né? Eu estava conversando isso com algumas pessoas hoje de manhã, né? O Kresser, ele entrevistou os fraudadores para tentar entender o que tinha por trás disso. E ele separa em três pernas, né? A questão da racionalização, a questão da oportunidade, que tem a ver com a minha área, com a auditoria, com controles internos, é a questão da pressão, né, dos problemas financeiros. E eu percebo que o Dairelli se preocupa com essa questão da racionalização, em que pese ele seja um autor que surge para criticar um outro autor chamado Gary Becker, que foi o Nobel de 92, no sentido que o Gary Becker achava que era só um cálculo mental de você... se eu fizer isso aqui e não pegar nada, vale a pena dar esse golpe. Né? E aí ele fala assim, não, olha, tem uma questão cultural de como você se vê, quanto que você acha que vai ficar com essa imagem de picareta, né? De corrupto. Né? E ele aprofunda nessa questão da racionalização, mas eu acho que ainda hoje a gente pode falar do triângulo da fraude, do poliedro, a quarta perna é a capacidade do fraudador, né? A sua habilidade, né? No caso aí, o hacker, a pessoa que mexa com sistemas, ou a habilidade dele de fraudar. Eu acho que essa discussão também é ampliada, né? Com todo respeito aí ao trabalho da Ariely, que é muito bom, né? E é uma outra parte que os outros autores da economia comportamental não se detêm, nem que pese essa parte aí
de daqui a um ano também, o Kahneman também trata essa parte aí, né? Não nesse sentido de honestidade, mas no sentido da questão do imediatismo, né? Das escolhas, né? Porque a economia comportamental é toda voltada para essa questão do processo decisório, né? Ele estuda como é que o ser humano decide, como é que ele toma as decisões, e aí acaba chegando nessa questão da honestidade, onde o Dan Ariely traz esse diferencial. Mas eu achei bem interessante essa aproximação do Triângulo da Fraude, não tinha percebido, já tinha visto artigos ligando o Triângulo da Fraude à teoria da agência e tudo, mas realmente tem uma relação aí com a Ariely também. Assim, o teu aspecto... A pergunta aqui também nova aqui, já que agora eu vou fazer que nem o psicólogo aqui, né? A nossa amiga Karina Costa, aqui de Brasília, colocou aqui: você acha que o Brasil chegará a um nível de corrupção menor à sua maturidade, ou o fato de sermos colonizados, como explicar o Chile, país colonizado, com vários níveis de baixa corrupção? Faz uma comparação entre dois países, se o fato de ser um país colonizado, como o nosso, afeta a questão da corrupção, dado que o Chile, por exemplo, tem níveis mais baixos de corrupção. Essa é com você, doutor. O que acontece? Você tem que ver também a matriz colonial, né? Não basta você, assim, talvez colocar tudo numa categoria de país colonizado. Os Estados Unidos foi colonizado, né? E a gente tem aí outros países nesse bojo. Pergunta muito difícil de responder, mas muito interessante. Brasil, a gente pode dizer melhor, né? O Brasil, ele tem uma matriz cultural tripartite dominante, que é da África colonial, da África, né, negra. A gente tem os indígenas e tem a matriz portuguesa. Tem aí e o português foi dominante porque foi economicamente dominante e acabou tendo, isso aí são os autores, né, Sérgio Buarque de Holanda e por aí vai, que trazem isso daí como dominante. E a gente tem traços culturais brasileiros que vêm desde um resgate aí de Brasil colônia, desde 1530, e que foram amalgamados ao longo do tempo e que acabaram sendo mais sedimentados nessa reta final em termos de Brasil colônia. Então, a gente tem traços, por exemplo, né, como uma aversão ao empreendedorismo, uma aversão ao trabalho manual, como um modo de navegação fluido social que se chamam de jeitinho. E isso são traços culturais brasileiros. Então, não dá, logicamente, para a gente fazer um cotejamento ao longo do mundo, mas são traços, de repente, que não são os mesmos da Dinamarca de ontem, né? Então, é uma realidade a ser considerada, com certeza. Vou dizer uma coisa... Eu queria fazer até um complemento aí à Karina. A Karina está fazendo doutorado atualmente, eu a conheço pessoalmente. Existe um livro chamado Por que as Nações Fracassam, né, do Daron Acemoglu e de um outro autor, que ele exatamente trata essa questão, né? Por que determinadas nações avançam e por que outras não avançam. Ele começa o livro dando um pequeno spoiler, comparando duas cidades na fronteira dos Estados Unidos com o México, a cidade de Sonora e uma outra cidade, que agora me faltou o nome, e elas eram a mesma cidade, foram divididas por um desses processos de independência, e um lado avançou bastante, o outro lado não avançou. E ele fala dessas questões, né? das instituições, ou seja, da forma de se organizar, né? da cultura, do que é norma, do que é valor, né? Como a gente vai se organizar. Eu acho que assim, o combate à corrupção, a transparência, o controle, tudo isso são mecanismos que a gente precisa usar melhor, além também das questões das políticas públicas. Quando a gente fala de instituições, a gente está falando de políticas públicas, né? Como é que o Estado se organiza, como é que a sociedade também se organiza, como é que essa interação do Estado com a sociedade, há um estímulo à iniciativa, ao crescimento, há um estímulo, há um traço sistêmica, tudo isso está dentro desse processo. Ok, né? Assim, o que a gente pode falar, talvez mais em termos de Brasil. Cultura é uma coisa que demora muito tempo para mudar. Cultura tem uma inércia muito significativa. E a gente pode, aqui, eu vou contar só uma historinha, talvez eu vou fazer um resgate histórico mais dilatado no menor tempo possível, né? Se a gente pega no Brasil, aqui, um final do século XIX, tá? Aí, Brasil, ele tinha acabado de sair de uma seara econômica mais dilatada da cana-de-açúcar e estava no café. Então, a gente está falando aí, talvez, Minas Gerais, né, São Paulo e etc. Então, quem tinha o poder econômico eram os barões do café.
O que acontece? Declara a república, etc., cria uma administração pública, eu acho que está bem na toada aqui do nosso seminário. E esses barões do café pegam os seus filhos primogênitos, porque os outros não iam, e as outras filhas, né, as filhas, elas iam costurar para guardar marido, é a realidade nossa, do século retrasado, e pegavam os primogênitos e punham para estudar na Europa, Sorbonne e por aí vai. Quando voltavam ao Brasil, essa galera ia ser prefeito, vereador, conselheiro de prefeito e por aí vai. Então, o Estado brasileiro nasce com uma continuidade da família patriarcal brasileira. É isso. Então, assim, como não falar de corrupção num passado tão recente? Passa-se, vamos tentar agilizar um pouco isso daí, você tem aquela mistura, né, o patrimonialismo, o res príncipes misturado com a res pública e por aí vai. A primeira tentativa de tentar criar, dar um cobre a linha nisso daí, foi de Getúlio Vargas. Não estou falando nada do populismo dele, estou falando em termos de gestão pública. A primeira tentativa no Brasil de você tirar o patrimonialismo, clientelismo, fisiologismo e qual seja, foi de Getúlio Vargas em 1936, numa reforma chamada Reforma das Piana, que tentou colocar no Brasil os ideais da boa burocracia de Weber. Profissionalismo, especialização, organização racional e por aí vai. Foi indo, não deu certo, a burocracia virou disfuncional. Em 67 tentou enxugar a burocracia, com o Decreto-Lei 200, criou a missão pública indireta, etc. Não deu muito certo. Em 95 veio a reforma gerencial, foco em resultados, pegou muito do que a gente chama de gestão pública neoclássica, lá de Peter Drucker, tentou colocar foco em resultados e etc. Mas hoje a nossa gestão ainda fala de quê? Vê se não é atual. Profissionalismo, meritocracia, redução de custo, boa especialização nas organizações para diminuir conflitos e ter uma máquina mais ajustada e por aí vai. Então, o que hoje a gente quer fazer é a mesma coisa de Getúlio Vargas quis fazer em 36. Então, isso aí é para a gente ver como os nossos desafios demoram muito. Então, voltando aqui à pergunta da Karina, vai demorar muito para a gente conseguir, de certa forma, sobrepujar as nossas lacunas, vamos dizer assim, culturais. Mas a gente não pode esquecer que práticas é um instrumento, é uma manifestação da cultura. Cultura, você tem vários modelos, né? Mas você tem aí símbolos, mitos, heróis, vai indo para dentro, o âmago mais interno da cultura é valores. Aí você está no núcleo duro da cultura. Só que cultura é manifesta por práticas. E você tem aí uma reciprocidade. Você manifesta por práticas e as práticas retroalimentam a cultura ao longo do tempo. Então, eu entendo que quanto mais práticas alheias à corrupção, quanto mais práticas otimizadas a gente tenha ao longo do tempo, institucionalizadas, aí bem a área talvez do Marcos, mas a gente esteja conseguindo retroalimentar essa cultura. E aí você pode também, em certo prisma, criar núcleos de excelência em que tem uma cultura muito forte, alheia à corrupção. Eu lembro de uma entrevista que eu li com um CEO, ou foi com o presidente da Toyota, e que, logicamente, tem uma cultura nipônica muito, né, peculiar à nossa visão aqui ocidental. E a Toyota tem uma fábrica na Argentina. E perguntaram para ele, assim, como que é, no modo de gestão nipônico da Toyota, estrito e etc., construir um carro na Argentina? E o presidente falou assim, eu não construo nenhum carro na Argentina, eu construo carro na Toyota. Então, pronto, né? Então, é uma cultura organizacional tão forte que ela acaba blindando e criando um espaço em que consiga fazer, sim, práticas eventualmente otimizadas. Então, a gente não pode se confortar, falar assim, não, temos a cultura brasileira. Ok, mas você pode criar mecanismos de fortalecer uma cultura organizacional que vá suplantar eventual capacidade preditora da cultura nacional, né, mediante isso daí. Posso tocar adiante mais um pouquinho? Fala aí, Marcos. A gente tem
O pessoal aí se animou e tomou a água aí de janeiro aí. Tem as 3 perguntas também. São 8h18, né? Você falou da questão do horário. Eu queria ver com você como é que você quer fazer. Não, vamos falar essas questões, depois tem um fechamento de alguns slidezinhos aqui, só para a gente concluir Então, aqui. Mas vamos a lá. pergunta da Luciana aqui também ainda dentro do triângulo da fraude, né? Se a fragilidade das instituições, no caso, a oportunidade, relativiza a capacidade do fraudador. O Leonino traz aí uma questão do autor espanhol que defende criar uma confiança social generalizada para diminuir a corrupção, ou seja, ele traz, se você acha que é importante essa questão da confiança nas relações governo, sociedade e empresas, e se nós não deveríamos apostar nessa lógica sem desprezar as medidas de detecção e punição, ou seja, nós deveríamos trocar combate à corrupção tradicional por mais confiança. E, por fim, a nossa amiga Débora Barcelos coloca aqui como é que as políticas e planos de integridade podem ser mais efetivos para não virarem letras mortas nos órgãos. E aí, como um bom psicólogo, como é que você se sente em relação a isso, Renato Fenini? Olha, eu me sinto pressionado para falar tudo isso aí em 5 minutos e ainda poder fazer uma conclusão para a gente respeitar o nosso tempo. Isso daí me deixa muito feliz, sinceramente muito feliz, por estar podendo capitanear aqui um debate de tão alto nível, tá? Tão alto nível. De novo, nada que eu vou falar agora vai poder fazer jus à densidade dessas perguntas. Primeiro, da Luciana, né? A fragilidade das instituições relativiza a capacidade do fraudador. Eu entendo que quanto mais frágil as instituições, mais ele consegue fraudar. Mais ele consegue, logicamente, eu sei que talvez não esteja endereçando, né, no ponto a questão dela, mas quanto mais frágil, mais ele consegue, né, fraudar. Mais oportunidades a gente está dando para o fraudador e adiante. Quando as instituições não funcionam, de certa forma, a gente está dando mais aso a isso. Sobre a confiança generalizada, eu acho que a gente viu um exemplo disso ontem, né? Aí com a Dinamarca. Eu acho que por várias vezes o Pacelli tocou em algumas situações da sociedade dinamarquesa que tem muito a ver com a confiança social, né? Até com aquelas leis que privilegiam muito o coletivo em detrimento de alguém sai fora, né? E fala assim, olha, eu sou melhor que os outros e etc. Uma complicação que existe é se esse valor aqui ele é minimamente aderente ao nosso substrato cultural. E eu digo que talvez não seja. Nós somos uma sociedade coletivista, sim, mas acaba que a gente é muito acostumado com as diferenças de tratamento, de hierarquia e por aí vai. Então, o jeitinho, as coisas estão muito arraigadas na nossa cultura. Mas eu entendo que sim, né? Só que a confiança ela tem que ser conquistada, tem que ser demonstrada no dia a dia. E aí você perder alguma coisa dessa para reconquistar é bem mais difícil. Talvez tangenciando tanto a pergunta da Luciana quanto do Leonino, tem o controle, né? O controle punitivo e por aí vai. Eu tenho um colega do TCU, é uma das cabeças pensantes também, mais brilhantes que eu conheço, e eu estava conversando com ele esses dias, se não haveria, talvez, algo como uma curva de Laffer da corrupção em cima do controle. O que é isso, né? Se você tem muito pouco controle, talvez você tenda a ter um comportamento mais corrupto. Se você tem, estou falando assim no caso do Brasil, se eventualmente você tem uma situação também de muita burocracia, mas muito controle mesmo, as pessoas tendem também a sair disso daí. Então tem que ver qual que é esse nível ótimo de controle que vai tentar criar freios aí na corrupção. Pergunta da Débora, né? E aí, essa daí, talvez, Marcos, você possa fazer uma complementação muito rápida, até pelo teu papel aí na CGU, e a CGU enquanto, aí talvez capitaneando esse assunto de integridade, né? Como que plano de integridade tem que ser mais efetivo para não virar letra morta nos órgãos? Plano de integridade tem dos dois lados, né? Tanto da iniciativa privada quanto pública. Você pode, o órgão público, exigir de uma empresa privada a ser contratada numa licitação ter um plano de integridade. Mas aqui a gente pode estar falando de um plano de integridade da administração dentro. Não é só em contratação, não. Em relação à lei anticorrupção também pode ser exigido um plano de integridade para diminuir as penalidades e tal. Porque a lei é para estimular a cultura de integridade. Quer falar um pouquinho sobre isso, Marcos? Eu vou falar um minutinho. Eu acho que a questão da confiança ela não prescinde do controle e uma alimenta a outra, né? O Bo Holstein, que é um autor
sueco fala muito essa questão da confiança, né, da corrupção sistêmica e tudo. E, Débora, para a gente ter um bom programa de integridade, ele tem que estar baseado na visão de riscos. Você tem que fazer lá um estudo, entender o que é o risco da corrupção, quais as possibilidades, mensurar impacto, probabilidade, fazer um bom plano de tratamento. Eu acho que aí ele deixa de ser uma letra morta. Em que pese o Dairelli fale da importância da gente ter códigos de conduta, que eles afetam, mas só ter o código de conduta solto e puro, ele não é o suficiente. A gente precisa estar dentro de um contexto de identificar uma unidade igual a outra. A escola é diferente de uma usina nuclear, que é diferente de uma central de compras, né? Esses locais têm riscos diferentes, têm salvaguardas diferentes, estão em ambientes diferentes. Eu acho que isso é o segredo de um bom plano de integridade. Bom, aqui, e logicamente você tem todo o papel, que a literatura bate muito, no papel da liderança da organização sobre isso, né? Se não forem valores esposados e praticados, né, pela liderança, cobrados e etc., acaba sendo realmente letra morta. Eu vou pedir aqui, só pelo adiantado horário, eu não gostaria que parasse, viu, Marcos, as perguntas no chat. Deixa aí, que de repente eu consigo entrar em contato com eles, ou mesmo nos comentários aí do YouTube, eu poder dar um feedback. No fundo, eu vim atrás disso daí, porque essas perguntas aí de quem está nos assistindo é o que nos alimenta e que nos faz crescer aqui. Vou continuar muito rápido aqui com um fechamento, tá? Aí da parte ainda de um pouquinho só de slides. Então, eu vou falar um pouquinho da situação que a gente está vivendo agora, né? Que é corrupção no meio da pandemia. E a gente tem uma frase, talvez emblemática aqui, repetida, mas que eu trago como aí o intérprete, o Papa Francisco, que a corrupção é paga pelos pobres, né? E é uma realidade aqui que nós temos. Vou ler aqui muito rapidamente 5 manchetes de jornal sobre corrupção em face da Covid. A primeira aqui, ó. Investigação de desvio de fundos destinado a hospitais públicos culminou no início do mês em prisão de ex-político do primeiro escalão. Mais uma. Desvio de doações de alimentos destinado à população carente, abalada economicamente pela crise decorrente da pandemia, culminou em prisão de agentes públicos locais. Mais uma, né? Indícios de direcionamento e de superfaturamento na compra de materiais de higiene e de cobertores que seriam distribuídos a populações carentes, ensejam investigação em gestores de Departamento de Desenvolvimento Social. O ministro da Saúde foi preso sob suspeita de corrupção na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Nós temos aqui também coordenador de resposta emergencial ao coronavírus e outros 9 oficiais de saúde presos por suspeita de terem recebido propina em licitações de equipamentos. Muito rapidamente, vou fazer a minha cola aqui. O primeiro caso deu-se no Equador, né? E isso aí culminou na prisão do ex-presidente Abdallah Bucaram Ortiz em sua residência. Segunda manchete foi no Azerbaijão, em que houve acusações formais de propina, etc., etc. Teve também escândalos na Uganda, em províncias da África do Sul e por aí vai. O ministro de Saúde preso aqui foi o boliviano Marcelo Navarras, no dia 20 de maio, em La Paz. Tá? A última manchete, ela é replicada aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Amazonas, Fortaleza, São Paulo, Pará, Roraima e por aí vai. Isso aqui é uma amostra. O rol podia ser muito dilatado. A gente tem relatos de corrupção sérias, né? Na Romênia, na Eslovênia, na Ucrânia, na Bósnia e Herzegovina, no Panamá. Quanto mais você procurar, mais você vai encontrar. Qual que é o corolário óbvio? Nenhum país tem um monopólio sobre a corrupção. Tá? Eu acho que basicamente é isso. Mais uma coisa aqui. Olha só esse relato simples aí sobre a situação atual de corrupção em face da pandemia. Me permitam aqui um minutinho para ler, tá? Abre aspas. A corrupção também pode se manifestar com uma variedade de comportamentos entre os tomadores de decisão nos órgãos públicos, prestadores de serviço e grupos comunitários.
Outros exemplos incluem propina, licitação, peculato, reclamação fraudulenta de serviço, roubo de financiamento e suprimento, cobrança, aquela cobrança, né, de serviço ou produtos que deveriam ser gratuitos, e por aí vai. Subornos e comportamentos corruptos podem ser usados tanto por consumidores como um canal para acessar serviços legítimos ou pelos tomadores de decisão para obter acesso a bens e serviços aos quais não fariam jus. Independentemente do nível em que ocorre, a corrupção impede a entrega de recursos, serviços, medicamentos e benefícios para aqueles que mais precisam. A mim, isso daqui cai como uma luva na situação que a gente está vendo hoje, seja no Brasil, seja em talvez aí grande parte do mundo, muito entre aspas aí, né, emergente ou subdesenvolvido. Sabe qual é o único ponto de reflexão aqui que a gente tem para fugir do lugar comum? Sabe isso daqui? Não foi escrito para a Covid. Foi escrito há bastante tempo, relatando uma coisa que estava acontecendo na crise do HIV no Quênia. Então, o que se tem a literatura aponta? Epidemia e pandemia são incubadoras da corrupção no mundo inteiro. Você tem muito recurso indo para uma área só. Essa é a grande coisa. Então, você tem também, em termos cíclicos, HIV, H1N1, gripe A, SARS, Ebola, todos esses acontecimentos foram acompanhados de taxas enormes de corrupção. Qual que é o prognóstico nosso agora? Só aumentar. Porque agora vai entrar o quê? Vacina, medicamento. E esse daí, infelizmente, na história mundial, é um substrato muito fértil para a corrupção. Acabo aqui, quase no horário, respeitando o horário, né? Com essa provocação aqui. Será que a corrupção tem um apelo, o nome tem um apelo, né? Até para a gente, para essa indignação coletiva. Mas será que ela é mais danosa que a má gestão pública? E até que ponto tem uma distinção em termos de comportamento entre elas? Resgatamos, então, aqui a situação da autoimagem. Você tem situações de gestores que são ou, né, procrastinam, ou gestores que, de repente, não querem fazer o melhor, estão acostumados, não empreendem, não fazem uma boa gestão de equipe, estão lá, esperando o tempo passar. Por quê? Porque, de repente, eles têm também uma dilatação da sua autoimagem que vão permitir que tenha esse tipo de comportamento. Então, de novo, nessa análise micro sobre comportamentos que levam à corrupção, você também pode ter a mesma análise para comportamentos que vão levar a uma má gestão. E sim, né? E aí, como talvez a pergunta, em termos de dano ao erário e por aí vai, não seja só como minimizar a corrupção, mas sim como que você consegue bem gerenciar e estreitar esse limite de autoimagem de um gestor para ele não incorrer nessa má gestão pública. Então, essa daí eu acho que é uma provocação muito legítima e muito pouco tangenciada aí no Brasil, tá? Muito aí do que a gente discutiu tá nesse livro, né? Só resgatando aqui. Vou já mais ou menos me despedindo, agradecendo muito, muito, muito a todos. Vou passar a palavra para o Marcos, né? Sem antes fazer o alerta que a gente continua no seminário amanhã. Amanhã a gente tem aí às 7 horas da noite uma palestra sobre compliance em estatais com os professores Getro e o Antônio Neto. Nobre amigo, Marcos, te agradeço. Agora, rapaz, se eu fosse o Ariel, eu ia te dar R$5. Você terminou no horário, aí você merece R$5. Aí você vai ser premiado aí por esse exercício. Parabéns aí ao nosso amigo horário, Renato, né? Foi muito boa aí a apresentação. Recebi alguns feedbacks também aqui pelo WhatsApp, né? Agradeço a presença de todos que se dispuseram. A gente sabe da vida das pessoas, né? Que dado o seu tempo à noite, né? Sacrifício dos seus filhos, né? Do seu lazer. Agradecemos. Como já disse o Renato, amanhã tem mais, né? E teremos também mais outros seminários além desse, né? Esse é o segundo seminário, já tem um terceiro aí já planejado. E a ideia é essa, trazer uma discussão de qualidade, aproveitar esse chamado novo normal aí das nossas redes sociais, do uso desses aplicativos que nos permitem nos comunicar
essas palestras também de forma mais barata, ninguém precisa viajar, ninguém precisa pegar avião, a gente consegue interagir e talvez seja predominantemente a forma de aprendizado que a gente vai ter daqui para frente. Tá? Isso é muito bom, por vários aspectos. Né? Quantos que não teriam oportunidade de assistir determinados conhecimentos hoje vão ter acesso, seja por questões de saúde, por questões de recursos, né? Hoje vão ter acesso a esse conhecimento. Tá? Então, muito obrigado a todos, né? Declaro encerrado o evento, né? E aguardamos aí os próximos eventos. Conto com todos amanhã também. Bom, é isso, né? Obrigado a todos, boa noite e compartilhem o vídeo. Um abraço.